Cuidado com esse final de ano, pessoal. Cuidado. Muito cuidado, muita atenção, que tá um caos. Muito cuidado, muita atenção. Eles estão soltando os presidiários, né, naquelas saidinhas de final de ano. Então tá uma loucura. Cuidado, perigo, golpe atrás de golpe, né? Fisicamente, online, pela internet, golpe. Né? O pessoal ganhou 13º, agora final de ano, e os golpistas estão que estão. E na rua também, a mesma coisa. Aconteceu comigo esses dias. Não era bem um golpe, mas uma situação estranha aconteceu. Um maluco, eu tava descendo caminhando na rua, como eu sempre faço, e aí vinha vindo um maluco atrás de mim. Ao que? Uns 10 metros de distância atrás de mim, ele vinha vindo. E eu percebi ele, eu vi ele. E aí ele me chamou assim, ô! Ele fez. E aí eu olhei pra trás e fiz assim com a cabeça, né, pra cima. Tipo, perguntando sem falar nada, né, com a cabeça. E aí ele soltou assim, tu não sabe onde é que tem porcaria por aqui? Ele me perguntou assim. Aí eu dei um sorriso no canto do rosto, meio de canto, né? E disse, cara, eu logo entendi o que ele quis dizer, né? Não sei te dizer. Realmente não sei, se eu soubesse, eu te diria. Aí a gente veio conversando um pedaço. E aí eu pensando assim, imagina se eu sou um que não gostou disso que ele falou, entendeu? Porque meio que ele quis dizer como se eu fosse um drogado, né? Um bandido. Ele tinha tatuagem na cara. A bermuda dele ia caindo enquanto ele ia caminhando, ele ia juntando, sabe? Não ficava parada no osh dele, a bermuda. A bermuda só caía. E ele falando de um jeito, tava bêbado, ele mesmo falou. Fui ali, tava tomando uns goró, meu. E agora tava a fim de usar umas porcaria, ele disse assim. Mas numa tranquilidade, num jeito que parecia que ele me conhecia há décadas. Ou de certo achou, eu ando com uma cara, não sei que jeito que eu ando, né? Não sei que jeito que eu ando, sei lá que cara que eu tenho na rua. De certo achou, eu pensou, se ele é um mal encarado, deve ser um drogado também, ele achou, né? Vai saber. E aí a gente foi andando, porque a gente tava indo na mesma direção, ele tava atrás de mim, né? Eu fui andando e conversando, ele veio do meu lado. Aí a gente foi conversando, eu sei conversar com todo mundo. Com pobre, com rico, com mendigo, com empresário, com favelado, com drogado. Eu sei interagir, eu sei conversar. E a gente veio conversando, aí ele falou de boas, né? Aí ele falou, não sei, começou a contar da vida dele. Eu não sei, eu tenho uma coisa assim que as pessoas elas começam a se abrir pra mim, lá ele, né? Mas se abrem de um jeito. E aí ele falou assim, bêbado também, né? Fora da casinha. Aí ele falou, trabalho em obra. Diz ele assim, daí eu falei, eu já trabalhei em obra, eu sei como é que é. Eu sei, é fudido. Pois é, agora nega véia tá em casa, minha filha, eu acho que eu vou pra casa, né, meu? Ele disse assim. Vai ficar um pouco escuro agora, pessoal, mas já volta aqui a luz. E ele disse assim, tinha que usar uma porcaria. Tava bebendo, tava enchendo a cara lá, agora eu vou pra casa. Mas capaz de eu me incomodar ainda. Eu até dei uma moral pra ele, eu falei, não, meu, vai pra casa curtir tua família, tua mulher, tua criança lá, vai lá, desencana disso aí, eu disse assim, desencana disso aí, eu falei. E aí ele, pois é, ele disse assim, tava fora, mamado na cachaça.
E aí ele perguntou onde é que eu morava. Tu mora onde? Aí eu apontei por uma direção e nem era pra lá. Falei ali, lá tal direção lá pra lá eu moro. Mas menti, não falei onde é que eu morava. E aí eu podia ir naquela direção porque tem como ir. É um caminho que eu vou pra casa, que eu faço, né? Eu posso ir por aquele caminho que eu tava indo. Mas daí eu menti. Capaz ainda de seguir o cara, um maluco desses, né? A gente não sabe. Nós estamos na selva. E aí eu peguei... A gente veio conversando, ele disse... Daí logo na esquina adiante ele ia virar pra ir pro local dele, que ele mora, e eu reto. Ele falou que tava 2 meses na cidade. Não sei, né, se é verdade isso. Quando vê, é um presidiário que fugiu, teve essas saidinhas agora, né, final de ano, e o cara fugiu, vazou, porque eles não vão atrás. Mas não tinha tornozeleira eletrônica no pé, na perna. Eu escaneei ele, né, eu olhei. Enquanto ele vinha vindo, eu fui escaneando ele. Eu olhei na região da cintura, aqui se tinha alguma protuberância, alguma coisa saltada. Lá ele, né? De repente ele podia ter uma faca ali, um negócio, né? Eu fui me cuidando, olhando assim pra ele, sabe? Meio de canto assim. Porque ele veio do meu lado. A gente foi conversando. Mas daí eu vi que ele não ia fazer nada. Mas igual a gente fica desconfiado, né? Um cara do nada perguntar se eu sei onde é que tem porcaria e vim conversando do meu lado, é no mínimo estranho, né? Eu desconfio. Eu desconfio. Ainda mais um cara, um cuera daquele tipo. Aí eu pensei, tem mulher e filho, né? Cara, olha pra ver como as mulheres... O que tem na cabeça? Elas gostam de um nóia, né? Gostam de um nóia desses. Daí ele falou... antes que dá problema, acho que eu vou pra casa, né? Ele queria saber minha opinião a todo momento. Vai pra casa, eu disse assim, desencana. Já era final. Era de noite, era que horas? Era aquilo umas 8 e pouco. Era até cedo. E aí, desencana, vaza, vai pra casa. Fica com a tua cria lá e com a tua esposa lá. Pois é, acho que eu vou fazer isso mesmo, ele disse assim. E aí, como é que pode, né? Tem as mulheres, tem filho. As mulheres gostam de um drogado, né? Como é que pode? Que loucura. Que loucura uma coisa dessa. Sabe, nem sei o que ele usa. Não perguntei, ele também não falou. Mas ele disse porcaria. Perguntou pra mim se eu não sei onde é que tem porcaria. Imagina se eu sou um policial à paisana, né? Um delegado. Vai saber, sei lá. Se bem que muitos policiais usam droga também, ajudam ainda os marginal, né? Então não dá pra falar nada. Mas foi peculiar essa cena ali, foi no mínimo peculiar. E aí ele falou, acho que eu vou pra casa, né? Ele disse assim, antes que dá um BO, antes que dá problema. Daí eu falei, sim, vai pra casa, porque é capaz da tua mulher achar que tu tá traindo ela. Ele disse assim, não, capaz, ele falou. Capaz. Ela confia em mim. A gente tem confiança um no outro. Isso é o de menos, ele falou. Daí eu pensei, caramba. É por isso que dá as traições, eu pensei assim pra mim, né? Não falei pra ele. Mas de tanta confiança que um outro tem. Porque sabe, sei lá, o que esse maluco fez naquele local que ele tava bebendo, naquela festa. Sabe, sei lá, ele tava sozinho. Vai saber se não comeu uma por lá. Vai saber o que não fez. E a mulher em casa cuidando da criança. Então é umas coisas assim. Como é que pode? Eu fico pensando aqui na Matrix. Tem gente burra. Não é querer falar nada, mas tem. Assim, cada cena, cada coisa que tu pensa,
caramba, né? E eu a todo momento me cuidando. Eu não sei, vai saber o que esse maluco quer aí. Do nada, né? Achou que eu tinha porcarias, que eu sabia onde tinha porcaria. Não, olha as ideias. Achou que eu era da trupe dele, da gangue dele, da gangue do bolo frito dele, da gangue do sorvete seco, da gangue do beco do sovaco de cobra. Sai fora. Não. E aí achei estranho que ele perguntou onde é que eu morava. E eu óbvio que eu não falei, né? Óbvio que eu não falei. Mas daí depois eu fui. Aí nós chegamos na esquina e ele. Ah, então tá, valeu. Eu dei a mão pra ele, valeu, tamo junto, cara. Tamo junto. É isso aí. Vai lá, se cuida, eu falei assim. Ele pegou e. Pode crer. Pegou e foi. E aí eu fui andando e olhando pra trás, né? Mas aí ele não veio atrás de mim, né? Um breu agora aqui. E pra tu ver, né, como é que pode. Um cara desse faz sucesso, né? Faz sucesso entre as mulheres, mas também deve atrair só as drogadas também, né? As maconheiras, as traficantes do tráfico. Então é complicado. Mas cuidem, abram os olhos. Final de ano, não só final de ano, né? Todo o período aí. Mas agora final de ano, os presidiários estão tudo solto. Estão fazendo a festa. Não é à toa que o aumento de roubo, né? A casas, essas coisas, aumenta final de ano, nas férias, né? Porque o pessoal vai viajar, os presidiários tudo solto na rua, né? Os meliantes, aí já era. E pode cuidar se tu passar numas casas agora, final de ano, as casas tudo fechadas, desertas. É um prato cheio pros marginal entrar, fazer a festa, né? Fazer a farra. Vamos limpar. Limpam as casas, já era. Depois os donos voltam de férias, da praia, coisa arada, das festas de final de ano. Cadê? Já era. Então, nós estamos na selva, né? Nós estamos no Bananil. Aqui nada funciona. Não que lá fora seja melhor. Eu não sou paga-pau de gringo lá fora. Não, lá fora acontece coisas também. Só que aqui parece que consegue ser pior, parece. Não sei. Não que lá fora seja mil maravilhas e o cara a pessoa não vai ter problema. Mas talvez pelo que eu vejo nesse sentido, essa questão de segurança aqui deixa muito a desejar. Porque volta e meia tu escuta, não importa mais a cidade que for, pode ser interior, a marginalidade se alastrou até nos interiores, por tudo. Volta e meia tu escuta fulano preso em tal bairro por tráfico, não sei o que, preso, contrabando, droga, roubo, sempre tu escuta, não importa a cidade que for, né? Então, salve-se quem puder, fujam para as colinas, cuidado com a marginalidade, porque os caras, eles vêm falando contigo como se tu fosse da família dele. Olha aquele cara ali, achou que eu era sei lá. Porque como eu falei, não sei que cara que eu tenho quando eu ando na rua, não sei. Certo, ele achou, esse é dos meus. E aí, mano? Vamos lá. É isso, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.